obra, a gente foi até o capítulo 8º, e no capítulo 1, o que a gente observou foi somente uma crítica que o Locke fez ao Hooker, que era um teórico da época, e ele... Deixa eu desabilitar aqui as notificações. O Hooker era um teórico que acreditava no fundamento divino do poder dos reis, né? E no pátrio poder também como fundamentação do poder monárquico. Tá ouvindo aí, Vitor? Então, o Hooker, ele procurava justificar o poder dos reis com base numa hereditariedade, ou seja, que o poder passava de pai para filho, né? Sendo que ele queria trazer isso desde Adão. Ou seja, ele queria dizer que as pessoas que eram os monarcas da época que ele escreveu os textos dele tinham aqueles poderes porque eles eram filhos de Adão, né? E como Adão teria o poder sobre toda a Terra, eles teriam poder legítimo para governar também, né? Eles eram herdeiros do pátrio poder e, consequentemente, do poder de governo também. Aí o Locke faz breves apontamentos demonstrando a fraqueza desse pensamento. Diz que, seguindo esse raciocínio, só deveria haver um monarca legítimo no mundo inteiro, o que não é o que a gente vê, né? E também não há nenhuma base bíblica, que era a fonte de grande poder da época, para fundamentar isso que Hooker fala. Sim. Mas o capítulo 1 é bem breve, é simplesmente isso. É porque o capítulo 1 é ele fazendo um resumo do outro tratado dele, né? Porque esse aqui é o segundo tratado sobre governo civil. Aí o primeiro tratado sobre governo civil é todo dedicado a rebater argumento por argumento desse outro filósofo. Então ele parte do pressuposto de que o poder passaria de Adão para o próximo herdeiro dele. Aí ele já rebate esse argumento, mas ele continua. Ele, mesmo que você aceite esse argumento, ele já rebate vários outros. Ele torna escasso o assunto e consegue rebater todos os argumentos possíveis dessa tese. Sim. No capítulo 2 ele fala um pouco do estado de natureza, que é o estado inicial da sociedade humana. É um estado desorganizado e as pessoas dispõem de pleno poder, né, sobre si e sobre seus bens. Só que esse estado de natureza possui alguns inconvenientes. Aí ele explica o que é o estado de guerra, que é simplesmente as desavenças que ocorrem entre os seres humanos. Elas têm que ser resolvidas de alguma forma. Como não há lei, o que há é o pleno estado de guerra. O que a gente vai ver, a gente vai acabar revendo esses conceitos também. Mas, em resumo, o estado de natureza, a gente poderia dizer que é quando nós estamos convivendo, sendo que não há lei nenhuma para regular a nossa convivência. No estado de natureza, então, todo mundo é juiz e executor, né? Se alguém fere alguém da sua família, você vai lá e você tem o pleno direito de matar ela. Sendo que, apesar de ter as vantagens de você poder tomar as ações, punir as pessoas, né? Por ferir a sua liberdade, também tem os lados negativos, que é a falta de segurança também, né? Sim. Aí a ideia do estado de guerra é um dos exemplos que Locke fala, que é muito fácil de assimilar, é a questão dos escravos. Porque no momento que alguém fere a sua liberdade e não dá escolha àquela pessoa, você entra em estado de guerra com aquela pessoa. E o estado de guerra é o que legitima ações impensáveis. Por exemplo, quando você vai ser assaltado no meio da rua e não há como você esperar que o legislador ou que a polícia te proteja. Porque você não tem tempo de recorrer à lei, né? Você não tem tempo de recorrer à lei. Então, se você não tem tempo de recorrer à lei, você tem que fazer alguma coisa para proteger a sua vida. Porque pensa comigo, se você vai estar lá na rua e alguém vai te assaltar, mas ela não te mostra nenhuma arma. Então é um furto, um assalto... seria um furto, né, Ivan? Depende, se ela dá a entender que tem alguma coisa que vai causar violência a você, ou grave ameaça,
você pode agir em legítima defesa putativa, né? Você pode supor que ela tem algum objeto ali que vai te machucar, não sei. Mas se ela não dá a entender isso, quer dizer que você vai ser roubado, mas você pode recorrer à lei depois para reaver seu bem. Mas se a pessoa tá ameaçando sua vida, se você morrer, não tem como a lei voltar atrás e trazer sua vida de volta. Aí seria algo que legitimaria você matar aquela pessoa, por exemplo. Sim. Seria o direito de autodefesa. Ele faz essa diferenciação no fim do livro. Uma pessoa que se apropria do que você tem, você pode buscar depois a reparação, né, do que a pessoa pegou de você. Diferentemente é um roubo, né, que ocorre ali de maneira iminente. Você precisa resolver aquilo naquele momento. Isso. A gente vai chegar lá. Eu não me lembro de quem daqui estava na primeira reunião, mas como todos sabem, o Locke é classificado como um contratualista, as pessoas já estão cansadas de ouvir isso, né? Ele não defende o estado de guerra nem o estado de natureza, eu acho importante dizer isso. O Locke simplesmente descreve, ele simplesmente traz o conceito de estado de guerra, que é a desavença entre seres humanos. Quando um ser humano interfere no direito do outro de maneira arbitrária, eles estão em estado de guerra. Eu prefiro chamar de condição ou de circunstância, eu prefiro pensar dessa maneira. Sim. O estado de guerra é uma condição em que os seres humanos se encontram. E o estado de natureza também é a condição inicial em que eles se encontravam antes da sociedade civil se construir. No capítulo 4, o capítulo 4 é bem breve. Foi o que eu acabei de falar, né? Ele mostra como a escravidão vira um estado de guerra, que autoriza o escravo a matar o senhor, né? E o senhor tem o poder despótico sobre o escravo, né? É o poder despótico que a gente vai ver hoje, né? Mas não tinha visto antes. Aí a gente também precisa lembrar da distinção entre servo e o escravo. O servo é aquela pessoa que se submete à obediência a um senhor para receber um salário, né? É como se fosse o trabalho usual que a gente tem hoje em dia. E o escravo já é diferente, é aquele prisioneiro de guerra. O prisioneiro de guerra ele não tem direitos sobre o senhor. Sim. O senhor pode dispor da vida dele quando quiser. O capítulo 5 é o capítulo central, ou um dos capítulos centrais da obra de Locke. Ele vai falar sobre o que constitui a pedra angular da propriedade, que é basicamente o trabalho humano que dá valor àquilo que ele possui e aquilo que garante a propriedade daquilo que ele adquiria. Inicialmente, ele mostra que, em teoria, né, se a gente for aceitar o que a gente estava falando sobre Adão ter direito a toda a terra, né, e os seus herdeiros terem direito a tudo que tinha Adão, né, logicamente, nós todos somos herdeiros de Adão, né, então a terra seria de todos. Então, como que alguém poderia ser dono de um pedaço de terra, né, sem a anuência dos demais, né? É aí que ele determina isso, que a ideia de que se você vai lá naquele pedaço de terra e muda ele, né? Se você tira alguma coisa, se você produz, se você emprega seu trabalho nele, é o seu trabalho que faz aquela terra poder ser sua. No capítulo 6 ele fala sobre o pátrio poder, que na verdade ele prefere chamar de poder familiar, o poder dos pais, na verdade, o poder dos pais. Ele critica a figura da mulher que foi deixada de lado, né? Ele relembra que a honra que o filho deve é tanto ao pai quanto à mãe, e também desconstrói alguns mitos que o Hooker construiu a respeito do poder dos pais. Falta-me do objetivo, do poder paterno, do poder dos pais, que é guiar o jovem até a idade da razão, em que ele vai poder adquirir independência. E ele determina essa idade como sendo a mesma idade que você, que é o pai, tinha quando você adquiriu essa razão, né?
No capítulo 7 ele faz algumas distinções. Eu me lembro muito bem da... Eu acho que ele começa pela sociedade conjugal. Isso. É como se fosse a sociedade mais primitiva, né? Uhum. Acho que esse capítulo é meio passar mesmo. Não tem muito o que dizer. Isso aqui foi o último. Foi. O início da sociedade política. Eu acho que a gente pode entrar já no capítulo 9. Isso. E aconteceu em capítulo 8. Sintetizar o 8. Esse capítulo 8 ele mostra como que as sociedades políticas elas se iniciam por uma reação de familiaridade em que as pessoas, por serem se acharem parecidas, né, elas concordavam em viver juntas. E para isso elas escolhiam alguém para governar elas. Aí pelo princípio da maioria. Aí você entraria numa sociedade com consentimento tácito ou expresso, né? Ou por você ter alguma propriedade naquela comunidade. A gente discutiu um pouco sobre esse consentimento tácito, né? O expresso é muito claro, mas o tácito é que levantava algumas dúvidas, né? O tácito, eu lembro que a gente pode resumir no seguinte. Digamos que a gente vai ter um filho, eu vou ter um filho e eu tenho uma herança, né? E a partir do momento que aquele meu filho nasce e ele aceita a minha herança, ou seja, ele aceita as coisas que eu conquistei, mas que eu conquistei com base nas leis daquele país, ele está aceitando as leis daquele país. E a partir desse momento, ele aceita tacitamente fazer parte daquele país, né? Uhum. Porque ele vai se utilizar das leis daquela nação para garantir a propriedade dele. Se ele utilizar as leis para se beneficiar e para garantir a herança dele, ele está tacitamente concordando com o regimento vigente, né? Sim. E aí, finalmente, o capítulo 9. Pessoal, antes de mais nada, eu queria dizer que agora que a gente vai começar, né? Sintam-se à vontade. O que for que você vier na cabeça de vocês, pode falar aí que a gente vai rodeando a conversa. Podem digitar, podem abrir o microfone, falar alguma coisa, a câmera, não sei. Fica a critério de vocês. A ideia do slide é só nortear, gente, mas ninguém precisa ficar seguindo o roteiro fielmente, não. O capítulo 9 é bem curtinho e ele vai rememorar também os motivos pelos quais a sociedade política é criada, né? Parece até um retrospecto do que a gente já viu antes, né? Eu percebo que ele se repete muito, né? Ele é muito prolixo. Às vezes pode até ser didático isso também, mas o que eu percebo é que às vezes num capítulo ele repete a mesma coisa 3 vezes de 3 maneiras diferentes. Uhum. E no final ele faz um resumo. Ele diz em suma, em alguns capítulos. Na sociedade política, o que as pessoas vão fazer basicamente é abrir mão da sua igualdade. Elas vão eleger um poder superior, certo? Vão abrir mão de parte da sua liberdade, já que elas não terão a liberdade anterior de fazer o que bem entenderem. A liberdade do estado da natureza, né? Exatamente. Mas então, por que as pessoas abririam mão de sua liberdade? Para garantir liberdades fundamentais, como a da propriedade. Você não consegue viver uma vida tranquila se você ficar todo o tempo preocupado com alguém chegar e usurpar o que você tem, né? De usurpar, então, matar, fazer o que for, né? Exato. E você também tem o receio de ser injustiçado e não conseguir ir atrás da reparação. E o Estado ele vai garantir a existência dos meios para isso. Embora às vezes ele não consiga a reparação devida, mas pelo menos os meios eles vão existir, né? Objetivamente. Então você abre mão da sua igualdade, da sua liberdade para fazer essas coisas, para tomar as atitudes que você quer tomar, e vai abrir mão também do seu poder executivo. E poder executivo é um termo que pode causar uma confusão aqui, né?
Sempre que se fala em poder executivo, é o poder de executar as leis. É como se fosse o poder de aplicação das leis. Poder de impor uma pena, né? Poder judiciário. Legal o que a Thailise falou aí. É que o Locke fala que o indivíduo abre a mão da sua liberdade por medo. Realmente é isso, né? Por medo do... E ele quer que tenha uma organização para garantir as coisas para ele, né? Sim. Mesmo que ele tenha menos liberdade, pelo menos que essa liberdade seja garantida, né? Que seus direitos sejam garantidos. Inclusive ele fala que pessoas fazem objeções dizendo quando foi que existiu esse estado de natureza, Locke? Porque a gente nunca viu nada escrito a respeito disso. Aí ele responde, é óbvio, no estado de natureza ninguém tem tranquilidade para escrever. Ninguém consegue ficar em paz. Fica todo o tempo preocupado com alguém te matar, alguém tomar sua propriedade. Tem que plantar, tem que colher, porque não sabe como é que vai ser o futuro. Então, não dá para se escrever a respeito disso. Só quando chegou a sociedade organizada que as pessoas puderam se dividir em ramos de trabalho, né? Uhum. Ficar mais isoladas. The Walking Dead. Inclusive eu tô assistindo. Eu tô vendo aqui se tem mais alguma coisa pra falar aqui. Eu acho que é só isso mesmo. Aí posteriormente ele vai mostrar os tipos de forma que as sociedades podem se organizar, né? Ah, mas peraí, o capítulo se chama dos fins da sociedade política, né? E o fim primordial é preservação da propriedade. Exato. Isso acompanha a gente durante a obra inteira. Só isso. Uhum. Uma coisa que ele bota aqui é que no estado de natureza o problema é que faltam leis positivas, né? E faltam juízes imparciais. E também falta poder de polícia para aplicar as punições de forma justa, né? É tudo que a gente vê que tem hoje em dia, né? Sim. Bem, no capítulo 10, ele vai dar uma pequena aulinha pra gente de como as comunidades se organizavam na época, né? E como elas podem ser organizadas. Aí ele fala de maneira bem resumida. Se as pessoas se reúnem e uma grande parte de pessoas tem o poder de decidir em favor de todos, é uma democracia. Aí se essas pessoas que detêm a representatividade passam o seu poder de representatividade para os seus filhos, né, de maneira hereditária, então é uma oligarquia. Isso. E se as pessoas se o poder de comando da sociedade fica imbuído numa só pessoa, ou num grupo mínimo de pessoas, mas tem que ter essa figura central do monarca, aí é uma monarquia, que pode ser eletiva ou hereditária. Vai depender de como foi constituída a sociedade. Exatamente. Aqui não tem... Esse capítulo é porque esse capítulo não tem nenhuma discussão mesmo, né? Ele só tá mostrando quais eram as formas de governo. É só uma pequena aulinha, né, que ele dá. Pronto, no capítulo 11... lembra de passar aí os slides. Agora eu tô passando, né? Me esqueci. Até aqui que é interessante, do poder legislativo. Certo. Aí você perguntou aqui, qual o poder supremo? O poder supremo, pelo que eu entendi, é o poder legislativo, né? Ele é o poder absoluto, porque ele é o poder representativo por excelência. Isso. Ele vai determinar as regras da sociedade e vai determinar legitimado pela própria sociedade. Escolheu aquelas pessoas para escrever sobre aquelas regras específicas, né? Então, o poder supremo, eu acho, é o poder legislativo. Que é o poder encarregado de fazer as leis, ou seja, decidir quais são as regras para se viver naquela sociedade, né? É até aí que entra muita discussão, até do tema que eu apresentei no meu TC, né? Que é sobre o juiz passar nessa competência que é do legislativo, né? Do juiz querer fazer leis, né? De querer ficar interpretando as leis e pegar outro significado dela. Sendo que ele não é o poder supremo.
Mas que acontece de qualquer jeito. Uhum. Quando o capítulo se chama da extensão do poder legislativo, o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo estabelecer é os limites do poder legislativo, né? Sim. Até onde ele pode chegar. E aí ele já fala com bastante clareza que ele não é nem poderia ser absolutamente arbitrário sobre a vida e a fortuna das pessoas. Primeiramente, que ninguém tem poder arbitrário sobre a vida de outra pessoa, né? Uhum. A não ser quando a gente verifica o estado de guerra e o prisioneiro de guerra. Mas ninguém tem poder arbitrário sobre a vida das outras pessoas. E se a finalidade da sociedade política é a preservação da propriedade, então a propriedade é que tem que ser preservada a todo custo. E por isso, para ele, não faz sentido o poder legislativo ter influência sobre a sua propriedade, sobre a sua fortuna. É um sinônimo que ele usa aqui. É. Ó, os limites, eu separei eles todos em até uma citação. O primeiro limite, ele bota que o legislativo ele deve governar por meio de leis estabelecidas e promulgadas e que ele não pode modificá-las em casos particulares. Ou seja, um juiz não pode ir lá naquele caso e julgar aquele caso diferente só naquele caso, né? Sim. Isso até que faz a teoria dos precedentes obrigatórios depois, nos países que fazem as leis, modificam as leis pela interpretação dos juízes. Aí o segundo limite do legislativo seria que a lei deve ter uma única finalidade, que é o bem do povo. O terceiro seria que o poder legislativo não deveria impor impostos sobre a propriedade do seu povo sem que ele tenha expressamente consentido. Uhum. Isso pode ser feito individualmente ou por meio dos representantes do povo, os deputados e senadores, né? E por último, seria que o legislativo não pode transferir para nenhum dos outros poderes a atividade de legislar, que é o que a gente vê hoje em dia. Tem até a imagem, a figura da lei delegada, inclusive, né? Sim, eu pensei nisso, Locke tá chorando vendo isso. E como se não bastasse, tem a presença de outros poderes legislando. Paralelamente, né? E sem os mesmos critérios que se tem para fazer uma legislação normal. Essas regras eu chamei em não arbitrariedade sobre a vida e a fortuna, previsibilidade, que foi o que você falou. Sim. A mesma regra utilizada para qualquer pessoa, né? Que a gente pode também chamar de segurança jurídica ou de império da lei, né? Consentimento e preservação da propriedade e intransmissibilidade do poder de legislar. E eu acho que é só isso. Essas são as extensões. Mas o que foi que eu coloquei da questão militar? Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa anotada. Porque ele faz alguma diferenciação em relação aos militares. Uhum. Deixa eu ver aqui rapidinho. Se não achar, a gente passa. Será que é isso aqui que ele fala sobre a obediência? Tal obediência cega é necessária. Veja aí o parágrafo 139. Parágrafo 139. Tô abrindo o Kindle aqui. Foi o que o Davi falou aí. Geralmente os humanos entram no estado de violência quando são pressionados ou estão acostumados no ambiente de pressão. Geralmente pressionado seria no sentido que ele não tem escolha, né? Ele tem que fazer alguma coisa, né? Ou que a pessoa já tá com a cabeça bitolada por realmente estar num ambiente de pressão, de opressão. Não sob condições normais, né? Isso que o Davi falou vai ser útil para a gente falar a respeito das rebeliões. Ivan, qual foi o parágrafo que você falou? 139. Tá, tô chegando aqui nele. Ele fala sobre o poder militar. Como já foi demonstrado.
não precisamos olhar mais além do que para a prática comum da disciplina marcial, pois a preservação do exército e com ele toda a comunidade exige obediência absoluta ao comando de qualquer oficial superior. E importa merecidamente em morte desobedecer ao mais perigoso ou desarrazoado deles, ou com ele discutir. Será que... o sargento pode ordenar o soldado que vá para frente da batalha e praticamente morra, mas não pode pedir para ele nenhum penny do dinheiro que ele tem. Isso. O superior... Pode falar. Eu tô achando que tua apresentação tá saindo com som. Acho que tem a opção aí de tu botar pra apresentar sem som. É lá no Meet. Eu acho que é ela que tá fazendo barulhinho. E barulhinho chiado do microfone? É, mas tipo, o teu microfone tá como se estivesse sem falar nada, mas o som continua, entendeu? Talvez seja o do... Então eu tenho que parar a apresentação? Testa aí pra ver se ajeita. Não, continua. Muta teu microfone agora pra ver. Era teu microfone. Ficou silenciosão agora. Tu podia botar o mic pelo celular só. Talvez já resolva. Ou tentar tirar e botar o cabo aí. Alô, continua? Continua. Deve ser algum problema no cabo. Mas incomoda muito? Porque se for o caso, eu entro pelo celular. Eu acho que tipo, tu podia só ficar mutando e desmutando enquanto... É até Ctrl D, eu acho, o atalho. Tu dá Ctrl D Beleza. e... Testou, né, aí? Sim, deu certo. Beleza, bora lá passar pro próximo capítulo. Essa questão dos militares, eu acho que era só isso mesmo. É a questão de que um poder, no seu âmbito interno, né, ele acaba tendo mais competências do que um poder executivo normalmente teria, né? Mas mesmo assim, ele não tem o dever de entrar, de ter a propriedade das pessoas, né? Mesmo que ele possa, como você mostrou na citação, mandar alguém pra frente do campo de batalha pra morrer mesmo que ele possa fazer isso, ele não tem o direito de pegar a propriedade dele, né? Que é o bem máximo, né, pra Locke, e é o fim da sociedade pra ele, né? O maior fim. Quer que eu entre pelo celular? Entrei que eu acho que tu fica até mais à vontade, né? Também. Do que ficar mutando e desmutando. Eu acho que sim. Bem, esse capítulo, eu acho que o que é tratado nele é sobre o porquê o legislativo e o executivo, porque os três poderes eles devem ser separados, né? E por que seria necessário a existência de um poder executivo e do federativo, e por que esses dois devem estar sobre a competência da mesma pessoa, né? O princípio da tripartição de poderes foi feito por Montesquieu, né? E foi só depois, mas já era um ensaio, né, disso aqui. Ou Locke veio depois de Montesquieu? Solon. Montesquieu foi depois. Poxa,
É quase ninguém inventar alguma coisa, né? Até antigamente. Geralmente, às vezes você nem é espírito das leis. Às vezes a pessoa acha que inventou alguma coisa, mas é uma soma das coisas que ela viveu na sua vida e nem lembra de onde veio mais, né? Qual seria a necessidade do Executivo Federativo? Alô, tá ouvindo? Ah, agora tá. Tá o quê? Tá bom agora. Beleza. Só dá um ecozinho mesmo, mas é bem melhor do que antes. Tudo bem. É... Peraí, deixa eu ver o que falaram aí. O pessoal tá discutindo sobre a origem Po- da tripartição de poderes. Pois é, os direitos eles não passam a ser o padrão, mas você percebe que o direito natural ainda permanece, né? A ideia de justiça, a ideia de retribuição, de bondade, né? O direito natural é aquele que sempre vai existir, né? Ele é atemporal. E Uhum. a graça também do direito natural é porque ele é o mesmo no mundo todo, né? Aonde você for, matar vai ser errado, e se alguém matar alguém que é um ente seu, tem que matar ela, independente do lugar que você esteja. Mas as leis são diferentes, né? Sim. Há quem acredite, quem defende essa posição, e eu sou uma dessas pessoas, a existência de leis morais objetivas. Da mesma maneira que você tem sentidos que são capazes de captar a realidade concreta, você também tem sentidos morais, digamos assim, que conseguem captar o certo a se fazer. Você sente isso. Sim. É claro que essa sua percepção pode ser ilusória, você pode se enganar, certo? Da mesma maneira que você pode se enganar também a respeito de um objeto, você pode ter ilusão de ótica, né? Acontece. É. Mas eu acho que nós somos seres capazes de perceber a essa existência de regras objetivas. É o que o Fábio falou. Realmente, eu até trabalhei isso no meu trabalho de conclusão de curso, que é sobre a Uhum, questão do direito, né? Que ele começa pela discussão do que é que deveria valer, né? Se seria o direito positivado ou o direito natural, né? Que seria o direito dos deuses ou direito atemporal, como é que o pessoal queira chamar, né? Mas uhum, consolidou com a vitória do positivismo. Mas depois o debate fica em torno sobre o que é que deve o direito positivo se basear, né? Mas aí eu. uhum. Sim, no capítulo 12, ele fala desses três poderes: legislativo, executivo e federativo. Aí ele explica: o legislativo é a capacidade de elaborar leis, certo? Normas Uhum. que vão reger a sociedade. Esse poder legislativo ele pode ser temporário ou ele Isso. pode ser permanente, né? Inclusive, o monarca pode fazer parte desse poder legislativo. Ele pode influenciar também. Ele pode ser uma figura atuante no poder legislativo. E o poder legislativo pode se reunir com mais ou menos frequência, então, depende da sociedade, depende Acho do que a que a gente sociedade pode quer, dizer né? até que hoje em dia Inicialmente. nós temos um poder legislativo temporário e contínuo. É temporário na época que faz as constituições, né? Que se reúne Uhum. para fazer a Constituição e depois ele é. Assembleia Constituinte, né? Isso, e depois ele é contínuo para atualizar essa Constituição e para fazer as leis ordinárias e complementares, né? Uhum. E a gente Aí, o poder vê a influência do executivo, executivo no legislativo, né? Como podendo ser. é, ele podendo iniciar as leis, ou a proposta de lei, né? Com coisas uhum, e também participa do processo legislativo, na hora de sancionar, de vetar. sancionar e vetar, né?
Esse poder que ele chama de executivo, né, como a gente já falou, é equivalente ao poder judiciário. É o poder de aplicação Sim. das leis, de aplicação das penas. Aí eu observo o seguinte, ele não fala isso com muita clareza, mas dá para perceber que existem magistrados, né, juízes subordinados. O juiz supremo é o monarca. Mas Sim, eu não tinha entendido isso, não. como o monarca não é capaz de julgar todos os casos, né, que ocorrem lá no país, então eu entendi que existem juízes subordinados, magistrados subordinados inferiores, que tomam esse papel. Mas o juiz supremo, o representante principal do poder executivo, é o monarca. E aí ele fala do poder federativo. E diz que dificilmente o poder federativo e o executivo serão exercidos por pessoas diferentes. Então, é poder legislativo e tem uma outra figura, o monarca, que vai exercer tanto o poder executivo na sua mais alta, no seu mais alto patamar, quanto o poder federativo. O poder federativo é a capacidade que ele tem de formar alianças, de tomar decisões, né, que são decisões que exigem um certo grau de rapidez. Ele não pode submeter a questão ao legislativo, porque demoraria muito. Então, acho que questões militares ou questões comerciais, ele pode tomar essa atitude lá, com base no poder federativo que ele tem, de que ele é investido, e na prerrogativa, né? A gente vai chegar na prerrogativa, na verdade. Seria o poder federativo o executivo de hoje e eu entendo. O que ele cita aí, o judiciário de hoje? Eu entendo isso. Eu entendo que o executivo é o judiciário, o federativo é o executivo. Seria na lógica que não teria juízes na época, né? Então ele nem chegou a pensar nesse poder. Uhum. O próximo capítulo ainda não é o da prerrogativa, né? Ainda não. É da subordinação dos poderes da comunidade. Uma coisa legal que eu vejo... Aparentemente... Desculpa, pode falar. Não, a coisa legal é que ele fala que o legislativo pode ser temporário, né? Mas que o executivo sempre tem que... O executivo, que é o judiciário, né? Tem que sempre ser contínuo e permanente, né? Porque tá sempre precisando da fiscalização para cumprir as leis, né? Exato, esse é o fundamento principal. As leis não precisam ser feitas a todo momento, mas precisam ser aplicadas a todo momento. Então, o poder legislativo é o poder supremo, até porque o poder executivo ele vai funcionar com base nas regras prescritas pelo poder legislativo. Então, o legislativo é o supremo, mas o executivo é essencial e contínuo. Ele nunca pode parar. Ele vai até dizer lá na frente que um estado que tem leis, mas não tem quem as aplique, é como se fosse um estado sem leis. É a mesma coisa, não faz diferença. Davi, respondendo a tua pergunta, se ele influenciou Rousseau, se você jogar no Google Rousseau influenciado, a primeira pessoa que aparece na pesquisa é John Locke. Então acho que sim. Eu sei que ele dialoga com Hobbes. Ele fala realmente na obra dele que algumas pessoas não compreenderam bem o estado de natureza e confundiram o estado de natureza com o estado de guerra. Aí ele se refere a Hobbes. Sim, sim. E Hobbes fala que o lobo o homem é o lobo do homem, ninguém consegue sobreviver sem um governo e tal. Faz muito sentido. Eu não sei como você leu pela versão digital, né? Foi. Davi perguntou, mas por que a teoria de Rousseau causou desgraça ao mundo ocidental? É porque a teoria de Rousseau é ilusória, né? Porque ele idealiza o estado de natureza. E ele critica a propriedade privada. Ele se perdeu no meio do caminho mesmo, como falou a Thailisa. Eu acho o Locke pouco doutrinador. Eu acho o Locke muito descritivo. Né?
Sim. Ele dá uma aula pra gente de como as coisas funcionam no tempo dele, como funcionava. Esse capítulo aqui, além de delinear críticas, ele faz mais o que, Ivan? Que capítulo da subordinação? Não, esse que a gente tá agora, o capítulo 13, da hierarquia dos poderes. Peraí. Ele delimita, como a gente já viu no capítulo anterior, que o legislativo é o poder supremo, né? Ele só fala isso. Ele fala da necessidade de o poder executivo ser permanente. Ele elucida que os poderes executivo e federativo são claramente poderes distintos, mas que têm que ser exercidos pela mesma pessoa. Uhum. Agora eu não sei porque ele diz que tem que ser exercido pela mesma pessoa, os poderes. O federativo e o executivo, né? Que seria o judiciário e o executivo. E o executivo. Eu não vejo como faz sentido isso. Porque um é para aplicar as leis e o outro ele fala, que é o poder de guerra e de paz, de ligas e alianças, e Um é todas pra as aplicar a lei e o transações com outro é pra todos. governar, né? Como é que poderia alguém governar e aplicar a lei ao mesmo tempo? Aí tu encontra Não, até que a justificativa pode, dele pra isso. até que pode. Só que ele fala que tem que ser a mesma pessoa, o ideal é que seja a mesma pessoa. Aí eu não sei se é só uma opinião dele. Porque eu li, eu só aceitei a premissa, assim, eu não fiquei procurando a razão, né? Aham. Devia ter feito, mas. É. Ei, pessoal, se quiserem podem desmutar o microfone aí. Ninguém vai rir da voz de vocês, não. Depois vem o capítulo 17, capítulo 14, né? Da prerrogativa. O que é... Eu tô procurando aqui nas minhas citações se tem alguma coisa das críticas, mas pode ir passando. Uhum. O que é a prerrogativa? Quer falar? A prerrogativa É. seria o primórdio do ativismo judicial. Seria a pessoa, no caso concreto, poder ter uma discricionariedade, né? A lei tá lá, Uhum. sendo que você pode. A lei não tendo uma solução concreta para aquele caso, né? Você poder dar uma mudadinha ali, ter uma certa discricionariedade, né? Um Uhum. espaço que você pode julgar diferente para conseguir julgar aquele caso concreto. Mas eu não Sim. sei se ele só legitima essa prerrogativa quando a lei própria já estabelece aquele espaço de Não. discricionariedade ou se é algo intrínseco assim. Eu achei interessante porque parece que a gente está lendo um livro de direito que fala de ativismo judicial atual. É. Porque é o que ele fala. Não sendo os legisladores capazes de prever e prover, por meio de leis, tudo quanto possa ser útil à comunidade, o executor das leis, tendo o poder nas mãos, possui o direito de, pela lei comum da natureza, fazer uso dele para o bem da sociedade, em muitos casos em que a lei municipal não estabeleceu qualquer direção. Uhum. Então, é muito isso, como a lei não pode prever todas as situações da vida humana, o poder executivo ele tem essa discricionariedade para agir. E ele fala aqui, no parágrafo 160, este poder de agir de acordo com a discrição a favor do bem público, que é sempre essa desculpa, né? Sem a prescrição da lei e muitas vezes mesmo contra ela. É o que se chama de prerrogativa. Ativismo judicial. Prerrogativa, tá aqui. É o que se chama de prerrogativa. O que eu O fiquei fundamento é puto o bem foi que público.
Eu queria falar que eu fiquei puta que eu só fui ler essa parte do livro depois que eu entreguei meu TCC. É, TCC é sobre ativismo judicial, pessoal. Podia ter uma referência a mais, né? Podia. Uma referência mais clássica. Sim, pessoal, o formulário de Aí, perguntas é esse. Vocês podem deixar pra preencher ele depois. Só amanhã que eu mando pra gamificação. Não precisa não. então, para resumir o capítulo, quem é que tem essa prerrogativa? É o Poder Executivo. A partir da prerrogativa, ele tem discricionariedade e ele preenche as lacunas legais. Quais são os requisitos para se utilizar a prerrogativa? Tem que ser voltada para o bem público. É o bem Quem vai comum, determinar né? isso, eu não sei. Bem público. E ele pode fazer isso na ausência de prescrição legislativa ou mesmo em prescrição legislativa existente, mas contra ela. Assim, uma coisa, ele fala que tem que ser de acordo com o bem comum, né? E que Uhum. e também que tem que ser a vontade do povo. É o que a gente muito vê hoje, né? Os ministros da STF querendo interpretar o, entre aspas, espírito das leis, né? O espírito da lei. Que ele queria A interpretação. ele quer adivinhar o que o legislador pensou quando fez aquela lei. E se ele não pensou exatamente aquilo, como é que tipo Gilmar Mendes pensando? Como será que aquela pessoa que fez aquela lei queria que fosse aplicada nesse caso concreto, né? Engraçado que você fala o que você quiser e encontra num catálogo de justificativas o que é que vai servir para você. Sim. Porque você diz, mas o legislador quis dizer isso. O que importa é o que ele quis dizer na época. Aí o outro vai dizer, mas o que importa é o fim da norma. A norma na época queria dizer uma coisa, mas agora funciona para outra coisa. Inclusive, Lenin Streck, que é um constitucionalista reconhecido aqui no meio jurídico, ele usa um termo chamado panprincipiologismo. Que é o seguinte, você na hora de julgar, toma a sua decisão de maneira prévia, e depois é justamente isso, você vai num catálogo de justificativas, de hermenêutica, e decide o que vai fundamentar aquilo que você já escolheu. Você não vai pegar a lei como base, você vai pegar a lei como um tempero adicional para terminar a sua decisão. Mas o chato é porque quem inventou os métodos de interpretação clássicos, né, foi Savigny, que é o método, eu não estou lembrando o nome de todos agora, mas é literal, gramatical, sistemático. Uhum. E quando ele fez histórico, quando ele fez esses métodos, era para o juiz, no caso concreto, ele ter que usar todos os métodos e fazer os métodos conversarem entre si. Sendo que exatamente. tem problemas, porque quando a pessoa usa todos os métodos, tem métodos que vão dar conflito, né, entre uns e os outros. Uhum. Sendo que o que a gente vê hoje em dia é que abandonou isso, né? Hoje em dia o juiz pega o caso lá que ele quer, escolhe o método que ele gostar e usa só aquele, né? A gente até vê no STF o juiz dando a decisão falando que usou o método X, né? Mas não é o certo, né? E outra coisa que é mais contemporânea ainda é que, já aceitando que não está utilizando mais todos os métodos, né? O dever do juiz é que ele, pelo menos, ele tem que ser coerente com as decisões anteriores dele. Ou seja, se ele decidiu com base no método tal, um caso semelhante, quando aparecer de novo um caso semelhante, ele tem que decidir com aquele método de novo. Mas também não acontece isso, né? Vai de como o juiz acordou a decisão. Pois é. A própria sociedade interfere. Porque tá interfere mesmo. Porque o STF eu acho que a nossa corte é a única que é televisionada, tá ligado? Era isso que eu ia falar. Disseram que mudou muito depois que ficou televisionada. E todo mundo é vaidoso, né? Dizem que antes os votos eram muito rápidos. Eram muito técnicos e rápidos. Agora tem toda uma pompa, né? Faz um textão. Uma atuação.
manda o estagiário trabalhar bastante, Uma coisa, o assessor. lá nos Estados Unidos tem um ministro que é ministro da Suprema Corte deles, que Uhum, lá também tem juízes ativistas na Suprema Corte, mas também tem juízes que são contra. Que é um dos casos deles é o ministro Scalia, que ele falando sobre como um juiz interpretaria uma lei para aplicá-la no caso concreto. Ele pensa assim, pô, como é que uma pessoa muito sábia, que é o legislador, né, pensaria nesse caso concreto? Aí logo ao pensar alguém muito sábio, ele pensa nele mesmo, né? Como que ele decidiria naquele caso concreto? Porque ele é o ministro, ele é o ministro da Suprema Corte. Ele é tão sábio quanto aquele legislador, então como é que eu decidiria nesse caso concreto? Então ele mostra que é impossível o juiz não não botar o lado pessoal dele na decisão, tá ligado? É impossível. uhum. O juiz não é dono da lei, né? Ele é É, guardião supremo da lei. No caso do STF, guardião supremo da Constituição Federal. é um Então juiz ele tem que que se a sociedade submeter a influencia. isso. É. Cara, você estuda tanto, mais tanto, e uma matéria de jornal influencia você. É foda, né, velho? É isso aí, né? Mas é foda. Ai, ai. Botar o Felipe Neto na corte. Eles são muito influenciados pelo medo, pela execração pública. Só um momentinho. É. Mas Pois é, teoricamente foi tudo feito pra eles tô na terem esse reunião. medo, né? Tem, tem a inamovibilidade, né? A irredutibilidade salarial, tem tudo que for, né? As imunidades. Exatamente. Mas Em nada tese, eles os torna deveriam. imune do julgamento público, né? Infelizmente. Uhum. E a vaidade toma conta. Pois bem, eu acho que é só isso, né? O capítulo Vamos passar pro 14. 15. No capítulo 15, a gente faz um super resumo aqui, porque ele já cansou de falar sobre essas diferenças de poder. É. O único novo que ele Poder introduz aqui é o despótico, né? ele fala um pouquinho mais sobre ele. Mas o que é o poder paterno? Em suma, guiar os filhos até a idade da razão. Até esse momento, você tem a vontade pelo seu filho. Seu filho não sabe o que ele quer, então os pais é que decidem que rumos o filho vai tomar e a fortuna do filho também, a propriedade do filho também. Mas os Sim, pais não têm poder de dispor de maneira arbitrária do que o filho tem, só de conduzir, né? exato. Poder político é a cessão dos direitos do estado de natureza, é o poder de fazer leis, de governar, e o poder Ah, despótico é o poder absoluto sobre a vida alheia. Esse poder absoluto a gente só encontra nos prisioneiros que são tomados em guerra justa. aí por que que os prisioneiros teriam... Por que que as pessoas teriam legitimidade para ter um poder despótico, né? Acho que fica esse o questionamento. Eu vejo da seguinte maneira: se o prisioneiro foi tomado em guerra justa, você tinha o direito de matá-lo, Sim, certo? Porque ele entrou em estado de guerra contra você e você está atuando em legítima defesa. Se você escolheu não matá-lo naquele momento, você adquiriu controle sobre a vida dele. Então você ainda dispõe do poder de tirar a vida do seu escravo, entendeu? O seu escravo adquirido durante a guerra. sim. Eu acho que ele faz duas indagações que resumem o porquê que seria o poder despótico seria legítimo, né? Ele fala que é porque, tipo, pra pessoa viver em sociedade civil com outra pessoa, é um contrato, né? Ele faz o contrato com aquele país, aceitando, né, viver sobre aquelas leis. Sendo que uma pessoa que está Uhum. de guerra, né, que não é dona da sua própria vida, que é o caso do prisioneiro de guerra, como é que uma pessoa que não é dona da sua própria vida, ela pode fazer um contrato com alguém, né?
Uhum. O século XVII era terrível, né? Aí, finalmente, faltam mais 4 capítulos. Bora passar pro 16, que o 19 é gigantesco. E todos são maiores a partir de agora, menos o 17. Uhum. O capítulo 17 fala da conquista. Isso. Ele começa dizendo, é importante diferenciar, a conquista é muito reconhecida como um meio de dissolução das sociedades políticas, Sim. certo? A conquista ela acaba com a sociedade, mas ela não obrigatoriamente forma uma nova sociedade. Então, ele disse que a conquista, ele faz uma analogia, né, em tom de humor, a conquista é tão boa para formar sociedades quanto é bom demolir uma casa para construir outra. Uhum. O fato de você demolir uma casa não quer dizer que você vai construir outra obrigatoriamente. Então, o fato de a conquista dissolver uma sociedade não quer dizer obrigatoriamente que vai se criar uma nova daquele momento em diante. A ideia da conquista é que as pessoas são conquistadas, elas não deram consentimento, né, pra fazer parte Algum, da nova sociedade, né? algumas. Algumas deram, né? E também tem o sentido de que ele fala que o conquistador só detém poder sobre as pessoas que decidiram entrar em guerra com eles, né? Mas o restante Aí, para falar a verdade, isso aqui é impraticável. é impraticável, exatamente. Porque o que ele faz é, de certa maneira, descrever ou prescrever uma constituição universal de como as nações deveriam se conduzir durante o estado de guerra. Sim. Então, primeiramente, o poder é puramente despótico, o poder da conquista, certo? Isso. Aí eu, como Estado conquistador, o que é que eu vou poder fazer? Eu não vou ter poder sobre a propriedade dos que não tomaram parte na guerra. Então, dentro daquela sociedade que guerreou injustamente contra mim, eu sei que algumas pessoas não queriam que essa guerra acontecesse, não consentiram com isso. Mas como é que eu vou saber quem são essas pessoas? E como é que eu vou balizar a minha conduta dizendo, não, eu conquistei essas pessoas, mas só tenho o direito de tomar o que elas têm até aqui. Isso é Isso. impraticável. Mas mesmo assim ainda tem uma certa influência. A gente lembrando de filmes mais antigos que tratam de guerra, por exemplo, Troia, que as pessoas vão lá, conquistam uma terra, mas eles não. Eles estão lá conquistando a terra, eles matam todos os soldados, mas não matam, por exemplo, as mulheres, os padres, não matam as crianças, né? Mas os conquistadores cruéis matam, né? É mais um código de ética É. e moral da guerra, né? Mas que não se aplica em relação a deixar as pessoas viverem, manterem as suas propriedades, né? Agora eu pergunto, a guerra de Troia foi uma guerra justa? Aqui os gregos, os aqueus foram lá e Agamenon, eu não acho que era justa. Sim. Então já começa errado por aí, eu acho. Não tem como ser justo. Eles, eles não tinham direito nenhum. Estavam brigando por uma mulher. Uhum. Na verdade, eles queriam era um pretexto para tomar Troia. Né? Agora, o próprio Locke Ivan, admite que, na tu passa o prática... slide aí pra eu dar uma norteada também? Ah, não vi. Você tava falando que a conquista seria uma forma de dissolução, né? Mas não seria uma forma de origem, né? Não é uma forma de origem. Ele até fala lá na frente que a conquista é um dos principais... É o principal meio externo de dissolução de uma sociedade política. Mas é natural que depois de dissolvida, uma nova sociedade se forme, mas Isso. não é obrigatoriamente necessário.
E o que causa essa nova construção social não é a conquista, é o novo consentimento das pessoas. A conquista foi só o que dissolveu. Não, pô, eu tava estudando agora, como é que é? Como é que ocorre, eu tava estudando direito civil, a divisão de bens na herança, tá ligado? Parece muito o que ele fala aqui, pô, mas é muito impraticável. Ele coloca aqui que se o conquistador tiver uma causa justa, ele tem um direito despótico sobre as pessoas a que realmente ajudaram e concorreram na guerra contra ele. Ou seja, as pessoas que queriam estar em guerra com ele, né? E ele tem um direito de recuperar seu prejuízo e sua despesa na guerra à custa do trabalho e dos bens dos vencidos. Contanto que isso mas só isso. Contanto que isso não prejudique terceiros ainda, tá ligado? Porque o direito dos herdeiros tem que ser respeitado. Aí Ele fala, a esposa do cara e os filhos não escolheram estar na guerra. Então você tem que respeitar a herança deles. E mais, se você for perceber que como nação, retirando a herança deles, eles vão ficar reduzidos à miséria, vão ficar à míngua, você como nação tem que renunciar o recebimento desses bens para reparar os prejuízos e deixar a herança com eles. Você precisa renunciar. Eu vi hoje essa decisão, Davi, mas eu vi muito resumido. Eu vi que o STF não tinha reconhecido o direito do amante à herança, né? Aí teve bigamia nisso aí. E foi por pouco que passou, né? Quase que. Porque se reconhecesse a herança, né, para o amante, estaria se reconhecendo duas uniões ao mesmo tempo, né? Sentido. Ai, ai. Mas você sabe quantos foram. Quantos votos a quanto que foi essa decisão? Parece que foi 6-5. Caralho. Quem comemorou foi uma advogada com quem eu estagiei. É a vitória da monogamia. Caraca, pô. Por um voto, pô. Eu acho que foi 6-5, tenho quase certeza. A não ser que eu esteja confundindo com um outro caso recente. O primeiro post que eu achei aqui foi a bigamia derrotada no STF. STF reconhece. Não pronto, o Fábio confirmou. Foi por um voto. Reconhecimento de uniões estáveis simultâneas. De união estável ainda, né? Na hora de casamento. Aí tava tentando passar por essa brecha, então, né? A bigamia. Mas que é complicado, porque, tipo, na união estável, a pessoa tá no regime de separação, comunhão parcial de bens, né? Então, em regra, sim. Se a pessoa não tá casada com nenhuma das duas, qual das duas vai ganhar a herança? Ou qual dos dois, né? O que tá junto mais tempo? É uma discussão grande. Pra saber qual dos dois, nenhum dos dois tá casado oficialmente, né? Qual dos dois vai ter o direito à herança? Por associação. Eu não sei, de qualquer forma, também nem gosto de direito de família. É muito complicado. Cada caso concreto só tem que ir fazendo uma partilha de bens. Como, por exemplo, você tem que estar muito atento às nuances. Qualquer coisinha muda muita coisa. Bora passar pro 17, Ivan? Sim. Só para terminar, o que ele fala é que depois de realizar a conquista, geralmente o conquistador pega lá com a espada na mão, né? E obriga os conquistados a se subordinarem ao seu governo. Aí o que acontece então? Você tem uma nova sociedade, certo?
que está submetida a um novo regime de leis, que é o regime de leis do conquistador. E aí você pode dizer, então a conquista obrigatoriamente cria uma nova sociedade, porque houve o consentimento. Mas houve consentimento por coação. Como a gente bem sabe, a coação, ela anula o aspecto fundamental do consentimento, que é a vontade livre e consciente. É consentimento livre, né? Até hoje, no nosso Código Civil. Uhum. Bem, capítulo 18, capítulo 17, quer dizer, é muito pequenininho. Ele só explica o que é usurpação. Usurpação, basicamente, é entrar na posse daquilo que é de um terceiro. É direito de um terceiro. Isso. Eu acho que ele fala isso só para diferenciar da tirania. Ele fala isso e por que ela não constitui direito para os governantes, né? Porque ele fala que a conquista é o mesmo que a usurpação do estrangeiro, né? É verdade. Eu tô procurando uma citação aqui que eu lembro que resumia bem. Ele fala que conquista é a usurpação estrangeira e a usurpação em si é uma espécie de conquista interna. Aqui, ó. Quem quer que exerça qualquer parcela do poder por outros meios que não aqueles prescritos pelas leis da comunidade civil, não tem o direito de exigir obediência, mesmo que a forma de comunidade civil seja ainda preservada, pois não se trata de uma pessoa que as leis tenha designado, e consequentemente não é a pessoa a quem o povo deu seu consentimento. Ou seja, a usurpação é quando alguém toma o poder sem ser pelos meios que estão na lei, né? Aí ele já diferencia também da tirania, que a tirania é quando a pessoa usurpa um poder, ou ela já está no poder por consentimento mesmo, sendo que ela vai além do poder que a lei estabeleceu para ele. Ela abusa dos limites do direito. Exato. Na usurpação, o direito nem é dela. Na tirania, ela tem o direito, ela foi imbuída daquilo, mas ela ultrapassa os limites. Uhum. Ele cita um rei chamado Jaime I. Ele cita quem? Um rei chamado Jaime I. Verdade, ele cita muito ele. Aí o Jaime fala que o Jaime é a favor, claro, né? Muito lúcido. Da não tirania. Ele diz que, obviamente, você precisa sempre agir de maneira a observar o bem público e tal. Mas uma observação interessante, tem aqui na nota de rodapé, é que o Jaime, ele acreditava que o rei tinha poder absoluto sobre a vida dos súditos. Ele achava que o rei tinha pleno poder de matar um súdito, de tirar a propriedade dele, fazer o que ele quisesse. Então, nisso aí, o Locke e o Jaime divergiam. Mas bastante coisa eles convergiram, né? Que a tirania era ruim e eles concordavam nisso. Aqui o Jaime até fala, eu salvei aqui. Ele diz assim que a diferença entre um rei e um tirano consiste apenas em que o primeiro faz das leis o limite do seu poder e do bem público o objetivo de seu governo, e o tirano subordina tudo à sua vontade e ambições pessoais. Sim. E o que foi que você falou, o que foi que você notou sobre desobediência civil? Desobediência civil? Eu tenho que achar. Valeu, Davi. Obrigado por aparecer. Valeu, muito obrigado. Eu acho que talvez tenha sido isso aqui, ó.
Pode-se resistir às ordens de um príncipe? Interrogação. A resistência é legítima todas as vezes que um indivíduo se percebe lesado ou imagina que não lhe foi feita a justiça. Isto vai perturbar e transtornar todos os regimes políticos e, em vez de governo e ordem, não se terá senão anarquia e confusão. Aí ele conclui que não se deve opor à força, senão à força injusta e ilegal. Quem quer resistir, em outra circunstância, atrai para si uma condenação justa, tanto de Deus quanto dos homens. Ou seja, não basta que a situação tenha sido injusta com você, mas ela tem que ser ilegal também. E a partir desse momento se justificaria a desobediência civil. Acho que foi isso que eu concluí. Entendi. Eu gosto muito de ler os clássicos e ficar vendo as teses que hoje em dia prevalecem, encontrando elas nos textos antigos. O que eu gosto de ler os clássicos, que me faz me sentir bem, é saber que estou bebendo da fonte. Em vez de estar ouvindo alguém falando sobre eles, eu estou lendo o próprio autor. Eu sinto muito isso quando eu tô lendo o Bobbio, que ele é muito parcial nos textos dele. E vários dos textos dele são manuais, né? Tipo, manual de filosofia, manual de direito. E é muito parcial. E ele não delimita que aquilo é a opinião dele, né? Eu nunca li, Bob. Eu li no início do curso. Acho que a gente pode passar por último, que o último é o maiorzão. Pronto, estamos no último já. Da dissolução do governo. Qual seria... Tu conseguiu delimitar? Eu tentei sistematizar aqui. Eu resumi o seguinte. Os motivos, certo? Eles podem ser externos, internos ou de outra natureza. Ele fala depois, ele cita outros motivos pelos quais o governo pode se dissolver. Sim. Aí o motivo externo por excelência, ele falou que é a conquista. A conquista é a maneira usual e quase única de dissolver-se essa união. De dissolver... Aí depois ele fala sobre... Qual união? Eu perdi aqui. Ele fala que a conquista é a maneira usual e quase única de se dissolver essa união, a união social. A união social, né? Aí os motivos internos são a alteração do poder legislativo, que pode se dar de maneira material ou de maneira formal. Alterar o poder legislativo de maneira material seria criar leis com conteúdo corrupto ou prejudicial à população, ou criar conteúdos que não têm legitimidade, que são editados por pessoas que não fazem parte do corpo de legisladores. Sim, sim. E são as formas que o governo pode ser dissolvido, né? A alteração do poder legislativo. Isso. O poder legislativo pode ser alterado também de maneira formal, que seria desrespeitando os procedimentos de edição da lei, ou então mudando a composição legislativa. Isso seria alterar o poder legislativo e, consequentemente, dissolver a sociedade política. Isso. Se o monarca exercer interferências arbitrárias no poder legislativo, ele também acaba dissolvendo. Já que o poder supremo é o poder legislativo. Sim, sim. Outro modo é ele se sujeitar a um poder estrangeiro. Certo? Se o monarca se sujeita a um poder estrangeiro, ele está dissolvendo a sociedade política dele e se submetendo a um governo exterior, certo? Seria como se o monarca, que é o representante de todo o povo, né, teoricamente, ele está representando a vontade toda do seu povo em consentir em fazer parte de outra sociedade que não a dele, né? Isso.
não é conquista. Qual a diferença entre a conquista e a submissão a um governo exterior? A conquista é obtida por meio de violência. Isso. E a submissão é por meio de deliberação. Uhum. Então, o monarca vai lá, delibera com um conselho, não sei, e decide dissolver a sociedade. A inexistência de poder executivo também é uma causa de dissolução da sociedade política, Sim. do governo. Porque é o que a gente já mencionou aqui. Se não tem quem aplique as leis, é como se não houvesse lei nenhuma. Até consequentemente, esse aí que você falou, que é de um monarca se submeter ao poder de um estrangeiro, né? Ele também fala Uhum. que a forma de dissolução, né, do governo é quando um príncipe ou poder legislativo liberta o povo da dominação de um poder estrangeiro. Isso também seria uma forma. Isso que aconteceu, por exemplo, pós Segunda Guerra, né? Vários países da União Soviética se desvencilharam da União Soviética e formaram seus próprios países, né? Uhum. É um bom exemplo. Eu nem me lembrava disso. Uhum. Algo mais recente, né? Uhum. Outros motivos que ele elenca aqui: a subversão do legislativo ou do príncipe, quando eles se corrompem por completo e não tem mais condições de exercer o poder de maneira idônea. Aí o governo se vê dissolvido. E, por fim, dois casos que eu acho que é Berkeley que se pronuncia, que é um teórico da época, com quem o Locke dialoga. Ele fala que se o monarca trai ou renuncia à nação, ou então aliena o reino por fraqueza, ele acaba também por dissolver o governo. Por traição. Uhum. Outra forma que ele fala é quando o monarca ou a pessoa que está no poder executivo simplesmente abandona, né? Tem coisas Sim. óbvias, mas que ele delineia, né? Uhum. Eu tô querendo quanto a questão do poder do rei, quando é que ele perde esse poder. Tô dando umas olhadinhas aqui nas anotações. Uhum. Uma citação que eu salvei aqui que eu achei interessante foi essa aqui. Todos concordam que é permitido resistir pela força aos súditos ou aos estrangeiros que utilizam da força para se apossar dos bens de quem quer que seja, mas tem se negado nos últimos tempos que se possa resistir aos magistrados que agem da mesma forma. Valeu, Thailese. Aparece nas próximas aí. Valeu, boa noite. A gente pode encerrar por aqui, então. Eu acho que pode mesmo. Porque esse último capítulo, meu Kindle não passou as anotações. Aí eu não consegui, tipo, deixar no computador salvozinho. Uhum. É uma porcaria ficar olhando assim. Tudo bem. Beleza, eu acho que eu vou encerrar a gravação aqui aí, então.